Olá, chegou a hora de relembrarmos os destaques das sessões ordinárias no plenário Juscelino Kubitschek, aqui da Assembleia Legislativa Paulista. Vamos ver como foi. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente. Dando início aqui aos oradores inscritos no pequeno expediente, chamo à tribuna o deputado Dr. Jorge Lula do Carmo, deputado Coronel Telhada, deputada Janaína Pascoal, deputado Conte Lopes, deputado Paulo Lula Fiorilo, deputado Itamar Borges, deputada Marta Costa, deputado Caio França, deputado Major Meca, deputada Analice Fernandes, deputado Edson Giriboni, deputada Alessi Brandão, deputado Castelo Branco, deputado Sargento Neri, deputado Carlos Gianazzi, deputado Rodrigo Moraes, deputado Edmir Chedi, deputado Coronel Nishikawa, deputado Tenente Nascimento, deputada Adriana Borgo, deputado Alex de Madureira, deputada Carla Morando, deputado Marcos Damásio, deputado Delegado Olim, deputada Valéria Bolsonaro, deputado Carlos César, deputado Sebastião Santos. Tem o senhor o tempo regimental para uso da fala de 5 minutos. Senhora Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores funcionários, pessoas que nos assistem pela TV Lesp, nós estamos vendo aí já o ano findando, estamos no penúltimo mês, e acabou as eleições, mas temos que trabalhar muito próximo à população, principalmente dos pequenos e médios municípios, justamente para que o orçamento do ano que vem, que é um orçamento definido por este governo que está, esse governo hoje atua até o dia 31 de dezembro e define o ano que vem o orçamento. E o novo governador vai ter que se adaptar totalmente a esse orçamento para poder estar aí realizando as ações no estado de São Paulo inteiro, né? Temos ações que precisam ser realizadas. Nós estamos vendo a saúde em muitas cidades tendo problemas, algumas cidades pequenas hoje já há falta de medicamentos, temos ambulâncias sobrando, mas as pessoas não têm o atendimento na própria cidade, no próprio bairro, na UBS, ali na UPA. A UPA, que deveria ser uma proposta de inovação, se torna uma dor de cabeça, porque as filas acabam sendo filas quilométricas de horas. Nós tivemos uma denúncia de uma pessoa que estava 3 horas lá numa UPA e sequer havia sido feita uma triagem com ela. Então, são políticas públicas que precisam ser melhoradas. E uma delas, que a gente quer chamar a atenção também, dos prefeitos, principalmente, que têm ainda mais 2 anos de mandato, mas que poderiam ver com olhar carinhoso para os conselheiros tutelar aqui do nosso estado de São Paulo. Conselho tutelar que muitas cidades têm 5 pessoas
e que têm um salário muito pequeno, muitos deles ganham até menos que um salário mínimo, e que poderia ser ajustado, o prefeito poderia fazer ali um apoio com uma cesta básica, algum cartão que pudesse dar estrutura de saúde para ele, melhorar alguma coisa, mas muitas vezes nem o combustível para o uso do carro tem no Conselho Tutelar. Poderíamos aqui, e eu falo como coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Conselho Tutelar no nosso Estado, poderíamos ter, sim, por parte dos prefeitos, uma valorização muito grande. Mas não temos. Se queremos fazer alguma coisa no município, temos que ir lá, questionar o prefeito, estar falando com ele, muitas vezes, por não dar atenção. Isso, muitas vezes, também, nós temos o CMDCA, que é oposição ao conselheiro tutelar. Infelizmente, as cidades, elas, a mais de 100 mil habitantes, deveriam ter 2 conselhos. Não, muitas delas não têm. Na minha cidade mesmo, em Barretos, só temos um conselho. Deveríamos ter 2 já. Mas, por mais que a gente cobre, parece que isso não tem tanto valor. Mas se vê valor no conselho tutelar, sim, por parte dos conselheiros que ganham mal, que têm, muitas vezes, problemas de saúde, que têm, muitas vezes, agressão, alguns que, infelizmente, vieram a falecer, muitos que nós tivemos aí, casos de conselheiros tutelares sendo suicidados, pessoas que não têm a mínima garantia de apoio para exercer a função, uma função tão importante que é definida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma lei maravilhosa, copiada por outros países, mas que o nosso país e o nosso Estado, senhora presidente, ainda não tem bons olhos para os conselheiros tutelares. Então, deixar aqui a esses 722 conselheiros tutelares do nosso Estado, e que são verdadeiros guerreiros. Olha, o nosso parabéns, mas também, no dia 18 agora, fica a marca da nossa luta, da nossa indignação de ver a valorização de todos vocês que dão a vida, que deixam seus filhos, muitas vezes, em casa, cuidados, muitas vezes, por uma pessoa numa creche, para dar o melhor por uma criança que você nem conhece. Parabéns a cada um de vocês e que essa semana seja uma semana de reflexão e que no próximo dia 18 a gente tenha, no mínimo, ações, não apenas por parte de colocar lá no portal da prefeitura parabéns, mas ações efetivas pelos prefeitos, pelos promotores, pelos juízes da infância e juventude, por todo o nosso país, uma política pública realmente valorizada. Parabéns a vocês, um grande abraço. Parabéns, nobre deputado Sebastião Santos. A importância do reconhecimento aos conselheiros tutelares, fica aqui também o meu reconhecimento e valorização. Seguindo a ordem dos oradores inscritos do pequeno expediente, chamo à tribuna a deputada Márcia Lula Lia. Seguindo a lista suplementar, deputado delegado Olim, deputado Ricardo Madalena, deputado Enio Tato, deputado Castelo Branco, deputado agente federal Danilo Balas, deputada professora Bebel. Tem a senhora o tempo regimental de 5 minutos. Boa tarde, senhora presidenta. Presidente, eu falei porque você não gosta de presidente. Boa tarde a todos que compõem a mesa de trabalhos, né? Os assessores à minha direita, à minha esquerda. Enfim, senhores deputados presentes, todos que nos ouvem e assistem através da Rede Alesp. Eu subi a essa tribuna, primeiro imbuída até de uma
Eu posso dizer que, nesse período, nós tivemos 2 momentos importantíssimos. Um deles foi, sem dúvida nenhuma, o fim do confisco de aposentados e pensionistas no Estado de São Paulo. E nós já temos aí um movimento, né, muito intenso, que é por 2 vias. Eu acho que as 2 vias, para mim, elas são importantes. Primeiro, buscar uma mesa de negociação com o governo que ora toma posse em 1º de janeiro, para que a gente possa ter, na verdade, de volta aquilo que os aposentados e pensionistas pagaram, porque é injusto, né? Se a casa reconheceu a injustiça, essa injustiça tem que ser reconhecida. Parceladamente, sim, parceladamente, porque foi descontado parceladamente. Então, nós não temos... Eu acho que isso, na minha... Eu falo pela minha categoria, eu debato com a categoria, eu não invento a proposta, ela vem da categoria, né? Por isso a gente consegue, né? Veio dela, mas por que não passa os PDR? Por que vocês não ajuntam todos e faz um PL da casa? Veio da categoria. Eu fui até a sala do presidente, que brilhantemente liderou esse processo conosco. Então, nós temos que dar mãos à palmatória. Essa casa acertou e está aplaudida de pé nesse quesito. Mas nós temos essa questão pendente, que é restituir aquilo que foi pago, né? Tanto pode ser pela via de negociação, como essa casa ela pode pensar como judicialmente, mas nós vamos tentar a negociação. Acho que isso é imprescindível. A outra questão que eu quero tocar é sobre os municípios, né, de interesse turístico, que, enfim, Piracicaba foi contemplada, né, através de um PL meu, 39, e vai poder receber recursos agora, né, para os interesses turísticos que lá desenvolver. Eu até fui pega de surpresa, porque, como a minha fala é muito focada na educação, então, quando passa as coisas que estão fora, você fala, não, você não está... Não, é porque... Vamos combinar que o último período foi muito... E está sendo ainda muito difícil para os profissionais da educação. Então, ter conseguido, né, deputada, levar, né, esse título para Piracicaba, e mais que isso, abrir perspectiva de desenvolvimento lá na região metropolitana e em Piracicaba, é muito importante, é papel do parlamentar fazer este trabalho. E a outra questão é a demissão. Eu vou insistir nos 40 mil professores categoria O. Nós vamos ter a assembleia, reunião com os professores na próxima sexta-feira, amanhã, reunião da diretoria, botar o bloco na rua, porque não dá para aceitar demissão de 40 mil professores. Se todos, nós vamos até fazer uma assembleia, se todos toparem e tal, nós vamos ver uma assembleia, mas não dá para esperar a demissão para depois demitir, para admitir, né? Isso acaba criando uma insegurança de todas as formas nas famílias destes que são admitidos de forma precária. E a luta, o day after, é só aplicar a meta 18-20, né? Que está no Plano Estadual de Educação. A garantir também, tal e qual, para os professores temporários, os mesmos direitos ao efetivo até que se faça o concurso. Qual é o problema disso? Né? Faz o concurso, aí viabiliza. Porque o concurso, sim, é a porta de entrada. Não dá para ficar fazendo provinha para manter temporário um profissional. Então, esta é uma questão que também para nós é cara, né? Ontem já falei, o deputado Carlão Pinhatari disse que... Só para eu terminar, deputado presidente, ele disse que a Procuradoria, né, Geral do Estado vê problemas, mas todo ano a gente ampliou os contratos. Não pode haver problema neste ano, né? Precisa, deputada Letícia, desculpe, precisa por uma questão.
Se com 40 mil que estão nas salas de aulas, né, eles têm falta de professores, imagine com menos 40 mil professores. Então, o ano pode não começar. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senhora deputada. Próxima deputada é a deputada Letícia Aguiar. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Obrigada, senhor presidente, nobre colega, deputado Coronel Telhada, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento aos nobres pares, cumprimento aos servidores e a todos que nos assistem pela rede Alesp. Machado, por gentileza, gostaria que você colocassem a imagem que está aí aparecendo no telão, gostaria que a rede Alesp também mostrasse essa foto, essa mãozinha, é a mãozinha da pequena Helena Vitória. Helena Vitória nasceu no dia 14 de outubro deste ano. Ela é de São José dos Campos, cidade do qual tenho muito orgulho de ser nascida, criada. E a Helena Vitória, ela nasceu com um problema muito grave, né? Um problema que já foi identificado na gestação. Conversei com seus pais, com o Igor, com a Maria Fernanda, nossa assessoria está acompanhando este caso de perto. E não tem como a gente não se comover diante da gravidade da pequena Helena Vitória. Essa mãozinha com os dedinhos roxinhos é dessa pequena guerreira, recém-nascida em São José dos Campos. Helena Vitória, ela nasceu com um problema grave, complexo no coração. Ela nasceu também com os órgãos espelhados, ou seja, os órgãos dela estão em locais diferentes do normal, e ela precisa passar por uma cirurgia. Como o caso dela é muito delicado, é muito sensível, a junta médica está avaliando, inclusive, os riscos dessa transferência. E eu tenho sido muito notificada por todos de São José dos Campos, comovidos, e não seria diferente por uma situação como da Helena Vitória. Então, fica aqui mais um pedido nosso. Nós que já estamos em contato com a Secretaria da Saúde, com os hospitais, com a junta médica, com os profissionais de saúde, pedindo urgência para o caso da Helena Vitória. Claro que a gente sabe que existem tantos outros casos que também são graves, mas quando a gente vê, né, uma bebezinha recém-nascida tentando sobreviver, tentando viver, tentando renascer, a gente se comove e a gente também quer fazer a nossa parte enquanto parlamentares. Então, eu utilizo esta tribuna hoje para pedir que mais esforços sejam feitos no intuito de conseguir, para muito breve, a cirurgia, a operação da pequena Helena Vitória, para que ela possa viver, para que ela possa renascer diante dessa situação tão grave e complexa que ela se encontra. Fica aqui o meu respeito a todos que estão nos notificando, o meu respeito aos profissionais médicos que estão envolvidos, que estão imbuídos de achar uma solução para isso, mas nós precisamos agir com celeridade, com a maior rapidez possível para que ela possa ser salva. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, deputada Letícia Aguiar. Eu solicito à senhora deputada Bebel que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Bem, após o pronunciamento da deputada Letícia Aguiar, com a palavra o deputado Coronel Telhada. Tem Vossa Excelência o tempo regimental de 5 minutos. Muito obrigado, senhora presidente, senhores assessores e funcionários aqui presentes, policiais militares e policiais civis, a todos que nos assistem pela rede Alesp. Hoje, terça-feira, ou melhor, quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022, uma quarta-feira,
Eu quero fazer minha intervenção hoje aqui dizendo que a situação do Brasil realmente é preocupante, todos estão discutindo, mas a segurança pública continua uma preocupação muito grande no nosso país. A criminalidade, a cada dia que passa, aumenta. As autoridades que têm a obrigação de manter a paz no nosso país nada fazem, não se apresentam, as leis não se atualizam, continuam sendo favoráveis ao crime. Resultado disso são absurdos que nós vemos aí diariamente. Para os senhores terem uma ideia, nós temos aqui a lamentar a morte de mais 2 policiais militares no estado do Rio de Janeiro, onde o crime está numa situação descontrolada. Na manhã de segunda-feira, dia 7, 2 agentes da Polícia Militar, 2 policiais militares foram baleados e mais 2 feridos numa operação em Duque de Caxias, no complexo da Mangueirinha. O que eu acho interessante é o seguinte: se de repente fossem 2 criminosos mortos, 4, por favor, volta para mim, que senão eu já não estou falando para ninguém, ainda não aparece na televisão, fica difícil, né? Se fossem 2 criminosos que tivessem morrido, estaria a maior comoção, a imprensa gritando, todo mundo gritando, mas são 2 policiais militares mortos, fuzilados, mais 2 feridos, e nada é dito. Eu quero aqui lamentar a morte, pode colocar a foto dos policiais, por gentileza, dos policiais militares Rafael Keles Teixeira Cardoso, de 34 anos, jovem policial militar, e o outro jovem policial militar é o Leandro dos Santos Lopes, de 36 anos. Os 2 foram mortos na segunda-feira, lá no Duque de Caxias, no complexo da Mangueirinha. Um terceiro policial militar foi atingido no rosto e no ombro, foi socorrido. O 4º policial militar também foi socorrido no Hospital Municipal Dr. Moacir do Carmo, está estável, onde passou por cirurgia. O 4º policial militar, o nome dele é Fábio dos Santos Teles. Então, nós temos aqui uma situação descontrolada no Rio de Janeiro, praticamente uma ação de guerra, onde numa operação são mortos 2 policiais militares, 2 jovens policiais militares, e mais 2 policiais militares gravemente feridos, tiro no rosto, tiro no ombro, outro sendo operado, e nada é dito, nada está acontecendo. O que está acontecendo com o nosso país? O que está acontecendo com as pessoas? Será que nós vamos virar uma Venezuela? Será que nós vamos virar aqui uma próxima Argentina? Isso me preocupa muito. É necessário uma ação das autoridades no combate ao crime organizado, numa reanálise da nossa legislação penal, que está muito, muito fraca e o crime impera em todo o país. A Polícia Militar do Estado de São Paulo tem trabalhado forte. Nós temos aqui algumas ocorrências a comentar, porque já faz alguns dias que eu não falo sobre ocorrência. Para vocês terem uma ideia, nessa foto aí, foram apreendidos aí 1.270 quilos de maconha, além de cocaína, pedras de crack, lança-perfume, dinheiro, cadernos com anotações do tráfico, tudo lá na cidade de Santos. Essa ocorrência foi com o 2º Batalhão de Operações Especiais, o 2º BAEP, ali no Morro São Bento. Numa próxima ocorrência também, com o 2º BAEP, nós temos também lá na região de São Vicente, uma grande apreensão de cocaína, maconha, crack, skunk e vários entorpecentes aí, perfazendo um total de 47... Não, minto aqui. Várias porções aqui, mais R$ 1.300 em dinheiro apreendidos. 2 homens foram conduzidos ao distrito, ao 2º DP de São Vicente. Também lá em Lorena, no nosso Vale do Paraíba, lá no 23 Batalhão de Polícia Militar do Interior, onde eu servi em 1983, 1984, como aspirante, foi apreendido também uma grande quantidade de entorpecente. Foi apreendido 1 quilo de maconha, 300 gramas de cocaína a granel, 975 Eppendorfs com cocaína, 500 gramas de mistura em insumo, munições CBC calibre 38, embalagens vazias, enfim, vários objetos apreendidos com traficantes na região de Lorena, na cidade de Lorena, lá no 23 Batalhão de Polícia Militar do Interior. A nossa Polícia Rodoviária também, o 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, também prendeu um homem por porte de drogas e armas em Valparaíso. É a próxima foto, por favor. Em Valparaíso, lá no interior de São Paulo, na Operação Sufoco. Abordou um ônibus que trafegava pela rodovia Marechal Rondon
E na fiscalização, um dos ocupantes demonstrou inquietação e foi vistoriada a mochila que trazia, foi localizada drogas, foi localizada uma pistola 9mm, 2 carregadores, um silenciador, um aparelho bloqueador de sinal jammer, enfim, foi preso e conduzido à delegacia de Araçatuba. E, finalmente, senhora presidente, também na área do 41 Batalhão Militar, 41 Batalhão de Polícia Militar do interior, na cidade de Jacareí, foi apreendida essa quantidade de droga, com um criminoso abordado na rua Leopoldo Leite. Foi localizado com indivíduos 100 pinos de cocaína, uma balança de precisão, 3 sacos contendo 1,7 kg de cocaína. Ao todo foram apreendidos quase 2 quilos de cocaína. O indivíduo foi levado ao plantão e recolhido lá, permanecendo à disposição da Justiça. Então, vocês notem que diariamente a Polícia Militar tem trabalhado, apreendendo vários traficantes, apreendendo quantidade enorme de droga, mas o problema prospera, a violência prospera no nosso país. É um momento de nós repensarmos na nossa legislação penal, porque os crimes, a cada dia que passam, aumentam. Nós temos visto aí na televisão diariamente, inclusive crime envolvendo famílias. A vida está perdendo valor na nossa era. É uma coisa muito preocupante. As pessoas têm matado assim de uma maneira absurda, insignificante, porque por motivos fúteis, deputadas, têm matado hoje. É uma coisa louca, é uma coisa absurda. E eu vejo como um dos causadores disso, além de uma série de consequências sociais, uma das consequências que eu vejo como que tem aumentado a violência, aumentado a criminalidade, é justamente uma legislação fraca. Nós precisamos rever a legislação. É preocupante. Quero saudar aqui o capitão Telhada, deputado estadual eleito, que a partir do dia 15 de março me sucederá nessa casa. Quero desejar muito sucesso ao meu filho, o capitão Telhada. Tenho certeza que trabalhará muito pelo Estado de São Paulo. Parabéns pela eleição e sucesso nas missões que virão a partir de março. Senhora presidente, não havendo mais nenhum deputado presente, a senhora falará novamente? Não? Então, não havendo mais nenhum deputado presente, eu quero solicitar de Vossa Excelência a suspensão da presente sessão até às 16h30. É regimental o pedido de Vossa Excelência e até às 16h30, então, está levantada a presente sessão, suspensa a presente sessão, e cumprimento aí o capitão Telhada, que vai engrossar as fileiras conosco aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, um forte abraço. Reaberta a sessão, senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno, convoco Vossa Excelência para uma sessão extraordinária, realizar-se hoje, 10 minutos após o término da presente sessão. Com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia: projeto de lei número 592 de 2022, de autoria da mesa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, havendo acordo de lideranças, eu peço o levantamento da presente sessão. Senhoras deputadas, senhores, havendo acordo de liderança, a presidência, antes de dar levantado os trabalhos, convoca a Vossa Excelência para a sessão ordinária de amanhã, na hora regimental, sem ordem do dia. Lembrando-se ainda da sessão extraordinária, realizar-se hoje, 10 minutos após o término desta sessão. Está levantada a presente sessão. Presente o número regimental das senhoras deputadas e senhores deputados, sob proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidente dispensa a leitura da ata de sessão anterior. Cumprimentar a deputada eleita Paula, da bancada feminista. Seja bem-vindo à Assembleia Legislativa de São Paulo. Votação adiada do projeto de lei número 592 de 2022, de autoria da mesa. Em votação, o projeto com parecer favorável do Congresso de Comissões. Senhoras deputadas e senhores deputados que forem favoráveis, querem conservar-se como se encontra. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Mônica Seixas. Verificação de votação. É regimental. Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos proceder à verificação de votação pelo sistema eletrônico. A partir desse momento, estamos fazendo soar o sinal intermitente por 4 minutos, para que as senhoras deputadas e senhores deputados que não se encontram em plenário tomem conhecimento da votação que se realizará. Pela ordem, senhor presidente. Para botar a bancada do Partido dos Trabalhadores em obstrução. Partido dos Trabalhadores em obstrução. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Ricardo Melão. Colocar o novo em obstrução. Partido Novo em obstrução. PRTB em obstrução, presidente. Deputada Janaína coloca o PRTB em obstrução. Senhor presidente. Pois não, União deputado Brasil Milton. em obstrução. União Brasil em obstrução. Pela ordem, presidente.
Pois não, deputado. Para colocar Nascimento. a bancada do Republicanos em obstrução. Republicanos em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Ricardo Madalena. PL em obstrução. Partido Liberal em obstrução. Pela ordem, senhor presidente, colocar o progressista em obstrução. Progressistas em obstrução. Pela ordem, presidente. Pessoal em obstrução. Pessoal em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado. Para colocar o Republicanos em obstrução. O deputado Nascimento já havia colocado, deputado. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputada Marta Costa. Colocar o PSD em obstrução. PSD em obstrução. Pela ordem, presidente. Pois não, deputada Analice. Colocar o PSDB em obstrução. PSDB em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Rafa Zimbaldi. Colocar o cidadania em obstrução. Cidadania em obstrução. Tendo transcorrido os 4 minutos, o sistema eletrônico ficará aberto para as senhoras deputadas e senhores deputados que votem sim, não ou registrem a abstenção nos terminais expostos em suas mesas.
Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Bruno Ganem. Para colocar o Podemos em obstrução. Podemos em obstrução. Obrigado. Votou, xerife? Conseguiu votar? Não? Estão abertos os microfones para que votem sim, não ou abstenção. Ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Caruso. Para votar sim e manifestar a obstrução do MDB. Votar sim, MDB em obstrução. Pela ordem, senhor Pois presidente. não, deputada Edna Macedo. Para votar sim. Para votar sim, deputada Edna Macedo. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Mauro Bragato. Voto sim. Votando sim, Mauro Bragato. Deputado Coronel Telhada. Pela ordem, senhor presidente. Coronel Telhada vota sim. Coronel Telhada vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Coronel Nishikawa. Coronel Nishikawa vota sim. Lembrando a todos os policiais, quem está colocando obstrução é a Mônica da Mandata. Pela ordem. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Tenente Nascimento. Deputado Tenente Nascimento vota sim. Sim. Não havendo... Mais algum deputado gostaria de... Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Carlos César. Para votar sim, senhor presidente. Para votar sim. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Alex da Madureira. Para votar sim, senhor presidente. Para votar sim. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, Major Meco. Voto sim. Já é coronel, né? Não é major mais. Sim, senhor. Votando sim, Major Meca. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Para consignar Jorge o meu Wilson. voto. Para consignar o meu voto como sim. Deputado Jorge Wilson vota sim. Mais algum deputado gostaria de... Não havendo mais deputados... Deputada Letícia Guiar. Senhor presidente, para votar sim. Para votar sim, deputada Letícia Guiar. Não havendo mais deputados para, eu vou proclamar o resultado. 27. Tem mais algum deputado gostaria de alterar o seu voto? Não havendo alteração de voto. 27 deputados votaram, 26 sim, mais este presidente. Quórum insuficiente, está encerrada a presente sessão. Você conferiu os destaques das sessões ordinárias realizadas no mês de setembro no plenário Juscelino Kubitschek, aqui da Assembleia Legislativa Paulista. A gente se vê na próxima. Até lá.